Paz do Senhor, meus irmãos, e aí, tudo bem com vocês? Eu espero que você esteja bem. Eu sou o Pastor Heraldo e nós vamos aqui para mais uma EBD em Foco. Pois bem, meus queridos irmãos, início de um novo trimestre, né? Eu costumo dizer que sempre que se inicia um novo trimestre, é uma oportunidade da gente melhorar, uma nova revista chegando, quem sabe novos professores chegando, a reta final desse ano letivo, é o último trimestre, o quarto trimestre desse ano, estamos na reta final de mais um ano e com certeza é aquele sprint final, é aquela reta final em que a gente dá um gás a mais para encerrar esse ano com excelência, né? Você que é superintendente, você que é professor, você que é líder, você que ama a escola bíblica, com certeza quer chegar aí nota 10 ao final do ano, com a turma cheia, com os alunos empolgados com a escola bíblica. Então é essa reta final, vamos usar aí o máximo que a gente puder de recurso, né, de forças, de estratégias, para podermos melhorar a nossa aula e, consequentemente, a nossa querida escola bíblica. Ok, meus queridos? Eu quero trazer para você que acompanha o nosso canal a forma de nós nos comunicarmos a partir desse quarto trimestre será através aqui do nosso grupo do Telegram. A gente criou um grupo do Telegram, então você que assistiu essa aula aí, quer usar os nossos slides que a gente tem disponibilizado aqui no nosso canal, entra lá, vai estar lá disponível para você acessar ali no grupo do Telegram. Se você precisar dessa lição no formato em Word já para imprimir, eu vou deixar prontinha lá no formato em Word, lá dentro do grupo do Telegram, também para você utilizar. Eu quero a revista em PDF também, a revista dos adultos, no formato PDF, nós vamos deixar lá dentro do grupo do Telegram. O que mais a gente vai encontrar lá dentro desse grupo do Telegram? Livros que a gente julgar importantes para subsidiar esta lição. Nós já colocamos ali pelo menos 3 livros que eu considero extremamente importantes para a gente estudar o apóstolo João e a terceira epístola do apóstolo João. Também nós colocamos ali também alguns subsídios para professores, para superintendentes, e assim a gente vai alimentando esse grupo ali, tá bom? Então você que é novo no canal, nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo o link para você, acessando através desse link, você vai entrar no grupo do Telegram e já vai estar disponível ali para você acessar os arquivos que a gente vai colocar lá semanalmente. Todas as lições, assim que a gente fizer o slide, a gente coloca lá. Assim que a gente fizer a lição em Word, a gente coloca lá, tá bom? É assim que a gente encontrar um livro bacana em PDF, que a gente julga importante compartilhar lá dentro, a gente também vai colocar lá. Então, não perca tempo, acesse aí o link que está aí na descrição do vídeo, vá lá, faça parte do nosso grupo do Telegram e através desse grupo, com certeza você vai encontrar ali ferramentas especiais para Deus, com certeza, te usar nesse trimestre de uma maneira mais excelente. Pastor Heraldo, eu não tenho Telegram, eu não tenho acesso, não sei como mexer. É bem simples, você vai instalar no seu celular, assim como o WhatsApp, vai fazer as configurações ali de entrada, os aceites, e aí você já vai estar com o Telegram instalado no seu celular. Uma vez instalado, você clica aí, automaticamente você já vai estar dentro do grupo do Telegram. Mas, pastor Heraldo, eu nem celular tenho, eu não quero mexer com o Telegram, como que faz? Então, continua me mandando um e-mail para heraldeiras@gmail.com, que eu mando para você por e-mail, não tem problema, nosso intuito aqui é ajudar, é fazer com que você tenha vários canais em que a gente possa entregar esse material para você. Querido, eu peço uma coisa nessa reta final, se você não se inscreveu nesse canal, se inscreve aqui, comenta, compartilha, para que nós continuemos crescendo aqui para a glória de Deus. Para esse próximo trimestre, eu trago aqui uma novidade excepcional. Então, além da gente continuar trabalhando com a revista dos adultos, e esse trimestre nós vamos falar sobre a terceira epístola de João, nós também traremos a revista de jovens. Comumente a gente trabalhou revista de jovens também no trimestre passado, e esse trimestre nós vamos falar sobre o apóstolo Paulo. E a novidade para esse trimestre é que nós vamos adotar mais uma lição. Nós vamos organizar o nosso tempo aqui, o nosso horário, para que a gente consiga também abençoar essa turma também de professores de adolescentes. Então, se você conhece alguém que dá aula para adolescente nessa faixa etária de 15 a 17 anos, esse trimestre nós vamos falar sobre a pessoa bendita de Jesus,
o nosso Salvador. Então, se você é professor, é superintendente ou gosta de adolescentes, quer acompanhar o canal por causa da lição dos adolescentes, cola com a gente que esse trimestre nós vamos estar estudando também mais essa lição, tá bom? Então essas 3 lições, fora comentários, fora aquilo que a gente vai deixar aqui como subsídios para superintendentes, para professores, acompanhe o nosso canal, se inscreva aí para que todas as semanas, todos os vídeos você receba a notificação aí quando a gente lançar aqui, ok? Então Deus te abençoe e continue orando por nós. Vamos então mergulhar na nossa lição. Vamos iniciar então mais um trimestre aqui. E com certeza, todo início de trimestre, a gente dá aquele nível de tensão, aquele gelo no coração, né? Uma nova revista chegando, como que essa nova revista vai se comportar, como que será a adesão dos irmãos a essa nova revista, né? Eu percebi que a revista dos Profetas Menores, a gente teve um sucesso bem grande na nossa igreja aqui local, em algumas igrejas de pastores amigos. Essa revista dos Profetas Menores, o pessoal gostou, ó, de montão. E a gente tem uma nova revista, a gente precisa então dar tempo ao tempo e para a gente poder ir mergulhando nela e aprofundando nela aí e poder ir abençoando os nossos queridos alunos, ok? Então vamos para a nossa lição de número 1. Nós vamos falar um pouco sobre o verdadeiro discípulo anda na verdade. E aí eu quero fazer 2 destaques já aqui no título da lição. Então, para tudo que é verdadeiro, para que você diga que alguma coisa é verdadeira, você precisa também estar apontando que é falso. Quando você destaca a verdade, você obviamente vai revelar aquele que está na mentira. Se você anda com aquele que está na verdade, você vai ter que rejeitar aquele que anda na mentira. Então, o papel do verdadeiro discípulo também é glorificar a Deus. E o verdadeiro discípulo de Jesus, ele anda na verdade. E o que a verdade vai fazer? Ela vai contrapor o engano. E a verdade aqui nós vamos ver que é uma pessoa. O nosso Jesus é a verdade. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E além dele ser o caminho, a verdade e a vida, ele também deixou a sua palavra para que seja a bússola, para que seja o termômetro, para que seja o ponto de referência para as nossas vidas. É a palavra de Deus. E nós vamos ver que através de toda essa revista, o apóstolo João vai destacar muito essas expressões, a verdade, verdadeiro, contrapondo com o engano, com aqueles que andam no engano. Amém, meus irmãos? Então deixa Deus te usar durante esse trimestre, que você seja o defensor da verdade. Você obviamente que vai ter que contrapor aquilo que é falso, que você possa falar a verdade, você vai ter que contrapor aquilo que é engano. Amém? Mas esse é o nosso papel. Nós vamos ver nessa lição que o apóstolo João teve que se posicionar contra um falso irmão, contra um irmão que estava no meio da comunidade trazendo discórdias e contendas, mas o apóstolo João, mesmo o apóstolo João, que é conhecido como o apóstolo do amor, não deixou de se posicionar contra o engano. E assim seremos nós também, volta e meia nós vamos ter que nos posicionar num tempo tão relativo, né, em que a verdade é relativa, não existem mais verdades absolutas, nós ainda precisamos defender a palavra de Deus com unhas e dentes. Nós trazemos aqui como um texto base, a lição não trouxe o texto do livro de 3 João, mas vale a pena nós, nessa primeira lição, e eu recomendo que você faça isso com a turma, tá? Então eu já deixei o slide bem mastigado para você só pegar ele aqui e apresentar para a sua turma aí. Então vale a pena a gente fazer a leitura e na leitura a gente já faz os apontamentos. A gente deve gastar aí de 5 a 10 minutos no máximo na sua aula para você fazer aqui os apontamentos necessários para que esclareça já a lição toda. Então uma lição vai ser baseada em 3 João. Na leitura do texto a gente faz os apontamentos, abre a mente dos alunos e aí a gente já vai abrindo a estrada para as outras lições, ok? 3 João, ela tem apenas 15 versículos e a gente vai trabalhar aqui rapidamente um por um desses versículos. O presbítero ao amado Gaio, a quem em verdade eu amo. Eu destaquei aqui 3 expressões nesse versículo primeiro. O presbítero. Naquela época era comum você colocar um líder de uma igreja como considerado o presbítero da igreja.
Hoje a gente praticamente não coloca mais um presbítero e o nome presbítero para liderar uma comunidade de cristãos ou de irmãos. Mas naquela época era como se fosse o pastor que a gente chama hoje, tão comumente conhecido como pastores. Naquela época era o presbítero. Só que essa expressão, o presbítero, da forma que está colocado, era relativo justamente à pessoa do apóstolo João. O presbítero era uma classificação que o apóstolo João recebia da igreja primitiva. Embora ele era um dos apóstolos, ele era um dos grandes líderes da igreja, ele era um bispo da igreja, ele coordenava várias e várias igrejas, mas na verdade uma das classificações, um dos nomes que o apóstolo João era conhecido na época era o presbítero. Por isso nós atribuímos essa epístola a João justamente por causa desse primeira característica que ele apresenta. Ele está se dirigindo, ele está escrevendo essa pequena carta ao amado Gaio. E ele diz que ele ama essa pessoa. Olha o destaque precioso, né? O apóstolo João, uma pessoa que andou com Jesus, apontando para um discípulo, escrevendo uma carta, escrevendo poucas linhas e dizendo que o ama. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Que privilégio receber uma saudação como essa, vinda do apóstolo que andou com o próprio Jesus. Versículo de número 2. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. O apóstolo aqui está rogando e está desejando prosperidade em todas as áreas para Gaio. Porque Gaio é uma pessoa que tem uma alma volumosa, que tem um espírito muito volumoso, voluntário, gracioso. E o apóstolo está desejando que todas as áreas da vida dele, a área da saúde, a área financeira, a área emocional, a área familiar, todas as áreas, se chegarem ao nível em que a alma de Gaio já alcançou, Gaio vai alcançar lugares e posicionamentos maiores. E aí nós aprendemos uma lição aqui já com esse texto, é que nós precisamos, irmãos, encontrar esse equilíbrio, né? Que nós não sejamos bem-sucedidos financeiramente em detrimento do nosso ministério, mas também que nós não tenhamos um ministério muito grandioso em detrimento da nossa saúde, que nós não tenhamos uma saúde debilitada em detrimento do trabalho, mas que nós venhamos a buscar esse equilíbrio, assim como a nossa alma é fortalecida, é agraciada com a presença de Deus, toda a nossa vida tem que ser também no mesmo padrão. Amém? Esse equilíbrio é fundamental. E o apóstolo João está desejando esse equilíbrio e dizendo, Gaio, se todas as áreas da sua vida forem estáveis e grandiosas, como a tua alma é grande, você vai ser um camarada sensacional como já tem sido. Versículo de número 3. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. E aí, para cada texto, irmão, a gente precisa entender o contexto da época. Qual é o contexto da época? Hoje a gente tem igrejas denominacionais. A gente tem as Assembleias de Deus, as batistas, as presbiterianas, a Deus é Amor, a Universal, igrejas estabelecidas, com liderança estabelecida, com estrutura estabelecida. Mas naquela época não era assim. As igrejas eram formadas muito em casa de irmãos. Por causa da perseguição, não podia haver igreja institucionalizada como é hoje, com CNPJ, CEP, endereço estabelecido. Naquela época não podia ter por causa da perseguição. Então eles tinham que estabelecer igrejas, pequenas comunidades na casa de irmãos. Então o que acontecia? Esse trânsito de irmãos que iam fazer a obra passavam por uma região, passavam um dia, 2 dias em uma igreja e passavam para outra região. Então esse trânsito de irmãos indo e vindo era normal naquela época. E quando esses irmãos foram pelas regiões ali, onde Gaio, ele era provavelmente um dos líderes de uma igreja, ou uma igreja estava estabelecida em sua casa, esses irmãos voltaram e se encontraram com o apóstolo Paulo, o apóstolo João, perdão, que estava estabelecido possivelmente na cidade de Éfeso. E todas as vezes que esses irmãos se encontravam com o apóstolo João, eles falavam e davam testemunho do irmão Gaio. Como esse irmão Gaio é gentil, como esse irmão Gaio é um fenômeno, ele é uma pessoa espetacular, João. Que homem de Deus!
ele hospedou a gente, ele cuidou da gente, ele tratou muito bem a gente. Que maravilha, irmãos. Que maravilha, que testemunho esse homem chamado Gaio tinha, né? E o apóstolo João, ele se alegrava muito, porque esse camarada dava muito testemunho, não só da sua pessoa, mas da verdade que ele carregava, daquilo que ele carregava, da mensagem que ele portava. Ele exalava o bom perfume de Cristo, e as pessoas viam isso e queriam testemunhar que esse Gaio era um fenômeno, e elogiavam muito o apóstolo, elogiavam Gaio muito ao apóstolo João. Versículo 4: não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Que maravilha, né? Um pastor recebeu o elogio de um membro. Olha, eu fui ali, visitei uma igreja, estava andando no shopping, estava andando numa praça, estava andando na rua, encontrei um membro seu, mas que pessoa educada. Que membro fenomenal que você tem, pastor João. Que pessoa maravilhosa, que homem honrado, que homem de Deus. E o apóstolo João, ó, se encheu de alegria por ter recebido elogios do seu filho amado Gaio. Verso 5: amado, procedes fielmente em tudo o que fazes, para com os irmãos e para com os estranhos. Em outras versões, para com os gentios. Até porque, quando os irmãos estavam transitando de uma igreja para outra, de uma comunidade para outra, de um bairro para o outro, e eles tinham que se abrigar na casa de alguém, e eles procuravam não incomodar os gentios, ou seja, os ímpios, aqueles que não serviam a Deus, para que não dessem justamente mau testemunho, para que evitassem das pessoas que não serviam a Deus murmurarem contra a igreja, de dizerem, esse irmão passou pela aqui, as igrejas não o receberam. Essa irmã veio aqui visitar outros irmãos e ninguém recebeu ela. Eu, que não sou da igreja, é que tive que acolher essa irmã na minha casa. Então, para evitar esse mau testemunho, eles contavam muito com a hospitalidade dos irmãos para que não dessem mau testemunho para os irmãos de necessitar de pessoas ímpias, de pessoas gentis, terem que acolher os irmãos, porque os irmãos não acolheram os seus próprios irmãos na fé. Ok? Versículo 6. Que em presença da igreja testificaram do teu amor, os quais se conduzires como é digno para com Deus, bem farás. Olha só, mais um testemunho, né, dado a respeito de Gaio. Testificaram do teu amor. Você não só fala, você não só porta a verdade por falar e por testemunhos, mas você também carrega a sua vida, exala o amor. Glórias a Deus. Versículo 7. Porque pelo seu nome, Cristo, né, saíram nada tomando dos gentios. Porque pelo seu nome, ou seja, pelo nome de Cristo, essas pessoas saíram para evangelizar, para fazer missões, para levar o evangelho, para sustentar a obra de Deus. E elas estão fazendo isso, levando o nome de Cristo, portando o nome de Cristo, carregando o nome de Cristo, levando Cristo aos gentios, levando Cristo às nações, mas sem ser pesado aos gentios, sem precisar da ajuda dos gentios, para não haver murmuração, para que as pessoas que estavam ali não dissessem, olha, esse camarada está pregando por dinheiro, ele só veio aqui falar de Jesus ou falar dessa igreja dele, desse amor dele, por intenções, por vontade de ganhar dinheiro. Então a pessoa que ia ministrar, que ia andar de uma região para outra, ela dependia exclusivamente da generosidade da igreja, para que não fossem pesados aos outros gentios, aos irmãos que não são crentes, para que não gerasse essas conversas paralelas. E olha, esse camarada veio aqui, me falou de Jesus, mas é o seguinte, ele ficou na minha casa, comeu, bebeu, dependeu de mim e precisou de dinheiro para viajar de volta para a casa dele. Eles não davam margem para isso. Eles cuidavam uns dos outros para que aqueles que estavam portando o nome de Jesus tenham liberdade de pregar a palavra de Deus sem preocupações, com passagem de ida, com passagem de volta, com hospedagem. A única preocupação desses irmãos que estavam fazendo essas missões era com a obra de Deus, de carregar e de portar o nome de Cristo. Verso 8. Portanto, aos tais devemos receber
para que sejamos cooperadores da verdade. Ou seja, vocês têm que receber esses irmãos. Quando esses irmãos passarem pela sua igreja, pela região em que você habita, recebam esses irmãos, hospedem esses irmãos na casa de vocês. Porque era costume da época eles transitarem de uma região para outra a pé, às vezes a cavalo, viagens longas, cansativas, tinham que fazer paradas em cidades específicas, e entre uma parada e outra, para continuar a viagem, eles encontravam um grupo de irmãos e se abrigavam ali naquela região, naquela igreja, naquele local, numa casa específica, de um irmão específico, e eles seguiam então caminho no outro dia, continuando, carregando e portando o nome de Jesus. Que maravilha, né, irmãos? Não mediam esforços, mas também eles contavam com o apoio da igreja. Ela não tinha uma logística como nós temos hoje, mas eles tinham boa vontade de ajudar uns aos outros. Versículo 9: tenho escrito à igreja, mas, e aí eu destaquei o mas em vermelho, para justamente nós contrapormos tudo aquilo que falamos até aqui. Os elogios a Gaio, o testemunho de Gaio, o amor de Gaio, a verdade de Gaio. Agora, vai aparecer uma figura no texto chamado Diótrefes. E esse camarada, você pega tudo que Gaio faz, tudo que é Gaio, e coloca completamente o contrário. Pronto, é o Diótrefes. Se Gaio é amoroso, coloca o oposto, você tem o Diótrefes. Se Gaio é hospitaleiro, coloca o oposto, Diótrefes é o oposto de Gaio. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Ou seja, ele não considera o apóstolo João como líder dele, como uma pessoa digna de orientá-lo, de recebê-lo, de escrever uma carta para ele e ele se alegrar com isso, receber testemunho de João, ele dá testemunho de João. Para ele e João não havia esse relacionamento como ele tinha com Gaio e com outros irmãos que eram líderes também nas suas respectivas regiões. Verso 10. Por isso, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz. Olha só o que esse camarada estava fazendo na igreja. Proferindo contra nós palavras maliciosas. Ele é daquele irmão, e deve estar cheio aí na sua igreja, porque na minha está cheio, que não ajuda, só atrapalha, ainda fala mal do quem está fazendo. Então, possivelmente, ele era aquele irmão que martelava contra João, falava contra João, blasfemava contra João, tirava a autoridade de João, e aí quando João se apresentasse naquela região, João não teria espaço para falar, não teria público para falar, porque aquele irmão já havia disseminado a discórdia ali, e João já não seria bem visto, ou bem quisto, ou bem recebido naquele local onde Diótrefes era líder. Palavras maliciosas, não contente com isso, não recebe os irmãos. Lembra que eu falei que eles precisavam praticar hospitalidade? Se o irmão está transitando de uma cidade para outra e ele precisa descansar uma noite, a hospitalidade era uma prática comum deles. O que Diótrefes está fazendo? Ele não pratica essa hospitalidade, ele não recebe os irmãos que são enviados e impede os que querem recebê-los. Olha só, eu não recebo os irmãos que estão passando pela região, e além de eu não receber, eu ainda vou levantar contra quem estiver fazendo isso. Eu ainda vou impedir quem estiver fazendo isso. Se eu não faço, também você não vai fazer. Se a minha casa não recebe missionários, a sua também não vai, porque eu vou impedir você de fazer isso. E o impressionante, o texto termina dizendo assim, e os lança fora da igreja. Meu Deus do céu, já imaginou, irmãos? Você está recebendo um casal de missionários na sua igreja, aí você hospeda essa pessoa na sua casa, e aí o seu pastor, o seu líder que deveria te estimular, e diz assim, a partir de hoje, irmão, porque você recebeu um casal de missionários, você está excluído da igreja. Você está fora da igreja. Não era para você ter recebido esses missionários. Que irmão mais... Meu Deus do céu, não tem nem palavras para descrever o Diótrefes aqui. E ele é o oposto, completamente o oposto do Gaio. Vamos para o versículo 11. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus.
Mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Gente, eu quero trazer uma reflexão para o nosso coração aqui sobre o versículo de número 11. Se você encontrar uma pessoa servindo a Deus numa igreja que não conhece a Deus, já não é estranho isso? Concorda comigo? É estranho, não é? Uma pessoa, membro da igreja, que está dentro de uma igreja que não conhece a Deus. Sabe o que o apóstolo João está dizendo? Que esse Diótrefes, que é líder, que possivelmente era um presbítero da igreja, que esse Diótrefes, ele não conhece a Deus e não anda com Deus. Imagina um líder que não anda com Deus. Imagine um pastor, um presbítero, um professor que não anda com Deus. Irmão, que coisa terrível. Um membro já seria escandaloso. Agora você imagina um líder que não anda com Deus. Versículo 12, ele já vai falar agora de uma outra pessoa, a terceira pessoa que aparece no texto. Até agora a gente já falou sobre Gaio, Diótrefes, e agora a gente vai falar sobre uma outra pessoa que o apóstolo também vai mencionar nesse texto, nesses 15 versículos. Versículo 12, ele diz: todos dão testemunho de Demétrio. Aparece outro camarada que tem as mesmas qualificações do Gaio, né? É o Demétrio agora. Até a mesma verdade. E também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. E ele encerra dizendo: tinha muito que escrever, mas não quero escrever-te com tinta e pena. E eu coloquei aí entre parênteses, para a gente não esquecer de falar isso aqui. Existem assuntos, irmãos, que a gente tem que tratar pessoalmente. Amém? Hoje o WhatsApp é bem-vindo, as mensagens são bem-vindas, redes sociais são bem-vindas, mas tem coisa que a gente precisa falar cara a cara. E um dos maus da nossa sociedade é porque as redes sociais, o Instagram, o Facebook, o YouTube e essas coisas, eles dão muita liberdade para as pessoas falarem e não serem contestadas cara a cara. Essa verdade sendo tratada cara a cara. A gente não tem mais isso. O cara coloca lá alguma coisa, denigre a imagem de alguém, aperta o play, pronto, isso aí foi para a internet, acabou. Tá? Então o apóstolo João está nos ensinando aqui que tem coisas que a gente só pode falar cara a cara. O apóstolo falou algumas coisas aqui, nesses 15 versículos, e disse: basta. Esse é o limite da nossa conversa por carta. Agora, o que eu tenho que tratar com vocês, eu vou falar face a face com vocês, é o que ele diz, versículo 14. Espero, porém, ver-te brevemente e falaremos face a face. Tem mais coisa que eu preciso falar de Diótrefes, tem mais elogios que eu preciso falar com você, tem mais elogios que eu preciso trazer para Demétrio, mas isso nós vamos tratar cara a cara, face a face. Eu vou ver vocês e aí a gente vai tirar todas essas picuinhas e vamos colocar tudo em panos limpos. Verso 15, para fechar: paz seja contigo, os amigos te saúdam, saúda os amigos por nome. Aí ele trouxe, o autor da revista, o texto de referência, ele trouxe João, capítulo de número 17. E aí é um texto que está na revista e a gente também vai fazer alguns apontamentos desse maravilhoso texto da oração sacerdotal do capítulo 17 de João. O próprio apóstolo João está também escrevendo aqui o evangelho segundo escreve João. Versículo de número 15. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Nós não estamos alheios ao mundo, irmão. Nós estamos no mundo, vivemos no mundo. Mas o que o Senhor está pedindo, está intercedendo por nós ao Pai aqui nessa oração, é que Ele nos livre do mal. Então nós vamos ser suscetíveis a padecer dificuldades, necessidades, angústias, aversões, perseguições. Sim, mas a oração nossa é nos livre do mal. Ou não nos tire daqui, Senhor. Não nos arrebate daqui. Não nos mate. Não, isso não é a nossa oração. A nossa oração é nos livre do mal. Amém, irmãos? Verso 17, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Blinda eles na verdade. Traz uma proteção especial para eles, que é a verdade, Senhor, que é a tua palavra. Verso 18, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Ou seja, irmão, todos os cristãos estão em missão. Amém? Desde o dia que você reconheceu Jesus como teu Salvador, você é um agente de Deus nessa terra.
Por isso que Deus vai te livrar do mal. Por isso que o Senhor vai te guardar. Por isso que o Senhor vai te blindar com a verdade, vai te se santificar você. Por quê? Porque você é um agente que representa Ele aqui nesta terra. Amém? Para isso Ele te deu autoridade. Para isso Ele te deu os dons espirituais, para que você represente o reino dele aqui nessa terra. Eu os envio ao mundo, nós somos enviados a esse mundo. Por isso que Ele não vai nos livrar deste mundo, vai tirar a gente do mundo, porque Ele enviou a gente para cá. Agora que Ele vai nos livrar do mal, Ele vai. E aí a gente vai contar testemunho para a glória de Deus. Verso 19, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por esses, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, né? Muitos séculos depois, eu e você aceitamos Jesus. Muitos anos para frente, muitas pessoas vão aceitar Jesus. E assim o Senhor vai acrescentando a igreja e vai guardando, enviando, guardando, livrando do mal, testificando a respeito dessas pessoas. E nós vamos então fazer a obra de Deus. Verso 21, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E aí eu destaquei toda essa expressão do versículo 21 numa fonte diferente, porque o propósito maior da nossa vida e do nosso ministério é testificar de Jesus. Amém, meus irmãos? E esse era o propósito da igreja que estava caminhando ali no período do apóstolo João, escrevendo essa epístola para o seu amado filho na fé, o Gaio. Era o propósito de que a igreja tinha que se movimentar, mas para a igreja testificar, para a igreja movimentar de uma região para outra, nós que estamos aqui, enquanto ainda não enviados, a gente precisa trabalhar para que esses irmãos tenham um fluxo ativo na obra de Deus. Por isso, cada pessoa é importante, cada situação é importante, cada igreja é importante, cada líder é importante, cada membro é importante, porque o fim de todas as coisas é que o mundo creia que Jesus Cristo veio para cá para ser o Salvador. Então, quanto mais pessoas testificarem de Jesus, mais rápido Jesus vai ser conhecido e assim ele virá buscar a sua igreja e para sempre nós estaremos com o Senhor. Amém, meus irmãos? A introdução diz assim, ó, verdade. Eu destaco a palavra verdade, porque ela vai ser encontrada muito aí no livro de João, tanto no Evangelho como nas suas epístolas. Verdade é o termo mais destacado no livro de João e citado por Jesus ao falar sobre unidade e santidade. Esse caráter é exaltado por João na vida de Gaio e Demétrio, em contraponto ao engano produzido por Diótrefes. É o que eu falei lá no nosso título da nossa lição. Toda vez que você aponta a verdade, você destaca também o engano. Toda vez que eu aponto o engano, eu estou glorificando a verdade. Amém, meus irmãos? Por isso nós não devemos de falar a palavra de Deus, porque ela é a verdade das verdades. Amém? Primeiro de João, ou primeiro tópico, perdão, nós vamos falar sobre João, Gaio, Demétrio e Diótrefes. São três personagens destacados aqui nessa terceira epístola, e a gente vai falar assim, ó, a terceira carta de João, com apenas 15 versículos, é personalista e foi endereçada ao presbítero Gaio, ok? Falamos já sobre isso. No entanto, outros dois personagens são mencionados pelo autor, que faz comparações de comportamento e caráter de três obreiros. Então ele compara Gaio e Demétrio, que são homens da verdade, de testemunho. Ele vai contrapor com o terceiro personagem, que é Diótrefes. Outro ponto que a gente vai encontrar aqui é: tratado como amado e filho, Gaio é reconhecido por ser um verdadeiro discípulo e uma liderança exemplar que anda na verdade. Ele vai ser destacado. O testemunho dele vai falar por ele. Amém, irmãos? Então, muitas vezes a gente não precisa nem falar demais. O nosso testemunho tem que falar por nós. É aquela frase que dizem que é atribuída aos puritanos, né, que as palavras convencem, né, mas o exemplo arrasta, né? Ou também é uma frase atribuída aos puritanos, né? O que tu dizes, o que tu fazes, perdão, o que tu fazes fala tão alto que eu não consigo escutar o que tu dizes.
Ou seja, as nossas atitudes vão falar mais alto do que as nossas palavras. Então, às vezes, a gente está falando, 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 mas a nossa atitude está abafando a nossa voz. E a gente não está dando, as pessoas não estão escutando o que nós estamos falando, porque elas estão reparando no nosso mau testemunho. E aí, uma outra coisa que ele vai falar aqui é tratado como amado filho, e Gaio é reconhecido por ser um verdadeiro discípulo e uma liderança exemplar. Da mesma forma, Demétrio também como uma liderança exemplar e um testemunho maravilhoso. E em contraponto, Diótrefes ignora a verdade e despreza seu líder. 1.1. Quem foi João? Então, a primeira coisa que a revista vai fazer é destacar o autor da revista, tá? O autor o autor do livro de 3 João, perdão. Filho de Zebedeu, fazia parte do círculo íntimo de Jesus, composto por 3 discípulos, participando junto com seu irmão Tiago e com Pedro. Então, Pedro, Tiago e João. Lembra? Pedro, Tiago, João. Pedro, Tiago, João. Esses 3 discípulos eram bem colados com Jesus. Mas dos 3 discípulos que eram colados com Jesus, o João se destacou mais ainda, porque ele era conhecido como o discípulo amado. João era pescador e denominado um discípulo amado. Autor do Evangelho segundo João, de 3 cartas que também levam o seu nome, sendo a última endereçada a Gaio, e do livro de Apocalipse. Morreu de velhice perto do ano 98 depois de Cristo, segundo a história relata, é o único dos discípulos que não morreu assassinado ou martirizado, digamos assim, é o único que morreu de velhice, morreu de morte natural, e o Senhor o preservou assim, para que ele pudesse ali, como o bispo dessas igrejas que estavam se espalhando, ele pudesse ajudá-las e orientá-las, como o Senhor assim o requeria. 1.2, quem foram Gaio e Demétrio? Então a lição vai separar agora os 2 personagens que são parecidos, Gaio e Demétrio, que são pessoas de testemunho, que portam a verdade, líderes exemplares, homens de Deus, ok? Gaio e Demétrio são apresentados por João como cristãos fiéis. Gaio era líder de uma das igrejas da Ásia Menor, da qual João se tornou bispo, um obreiro generoso e hospitaleiro que oferecia abrigo aos missionários em sua casa. Em sua 3ª carta, João elogia e incentiva ao amado irmão em Cristo por seu ministério de hospitalidade aos mensageiros itinerantes que iam de um lugar a outro para pregar o evangelho de Cristo. Já falamos sobre isso também. Demétrio era o tipo de cristão que, ao contrário de Diótrefes, procurava construir em vez de destruir, procurava manter Deus no centro de sua vida, em oposição a si mesmo. Era um homem de boa reputação e leal à verdade, reconhecido por seu testemunho cristão. Também já falamos sobre isso, que Demétrio aqui está no mesmo patamar, digamos assim, de Gaio, né? De testemunho e de portar a verdade, ser um líder fiel e exemplar. Gaio e Demétrio foram grandes colaboradores de João, eles ajudavam o apóstolo no cuidado da igreja local. Amém? 1.3, quem foi Diótrefes? A gente já falou dos 2 primeiros que eram parecidos, cristãos exemplares. Agora a gente vai falar de um atribulado agora, que até o nome dele é atribulado, é Diótrefes. Ao contrário de Gaio e Demétrio, Diótrefes não obedecia nem respeitava o apóstolo Paulo. Ele não reconhecia o apóstolo João, perdão. Ele não reconhecia o apóstolo João como uma autoridade espiritual, como um líder espiritual. Ele não fazia esse reconhecimento e, além de não reconhecer, ele ainda manchava a imagem do apóstolo João. Era obstinado e falava o que não devia, causando mágoas e conflitos no seio da comunidade. Ele queria ter a primazia entre os irmãos, ou seja, o primeiro lugar. Possivelmente o Diótrefes, segundo alguns comentaristas, ele foi um dos primeiros desses líderes que ele pega uma parte da igreja daquela região para ele e se torna um bispo independente, né? Porque na época o apóstolo João, os apóstolos, eles tinham um trânsito livre nas igrejas. Aonde eles queriam ir, a igreja recebia eles eram os apóstolos de Jesus. Mas possivelmente na região onde Diótrefes era pastor, era líder, era obreiro, ele começou a bloquear o acesso dos irmãos aos apóstolos, aos discípulos dos apóstolos, aos que aceitaram Jesus sobre o ministério dos apóstolos, foram empossados
pela liderança dos apóstolos, ele começa a criar uma blindagem, um domo, digamos assim, uma redoma em torno dele. Possivelmente ele foi um dos primeiros desses líderes que cria uma denominação só para ele e diz que só aquela igreja é certa, só aquele povo é certo, só aquele povo é de Deus, a todas as igrejas estão erradas, todos os apóstolos não prestam, ninguém presta, só aqui presta. Será que você já viu uma igreja como essa? Pois é, a origem dela está aí nesse abençoado do Diótrefes. Diótrefes era um mau discípulo, ambicioso e caluniador, portanto indigno de servir na igreja. Mas aí o problema é que ele vai criar uma igreja para ele próprio, né? Possivelmente ele vai ficar isolado numa região, mas vai acabar crescendo como um joio no meio do trigo, e o Senhor até disse, deixa que ambos cresçam, que no tempo oportuno a colheita que vai distinguir um do outro. Tópico de número 2, o que é a verdade? A verdade é um dos atributos divinos. A Bíblia é chamada de palavra da verdade. Jesus disse em João 17:17 que a palavra de Deus é a verdade. E ainda em João 14:6 que ele é o caminho, a verdade e a vida. A verdade no contexto cristão é bíblico, não é simplesmente o contrário da mentira, mas a base em que os homens devem andar é a palavra que devem falar. A verdade absoluta, a verdade liberta. Amém? Porque o apóstolo João, o tempo todo nessa epístola, vai bater nessa palavra, a verdade, a verdade. E a verdade vai contrapor o engano, né? Então, a verdade precisa ser destacada para que um engano possa ser denunciado. Glória a Deus. 2.1, andar na verdade. Jesus disse que o diabo é o pai da mentira, ensinando não só que o inimigo criou a mentira, mas que os filhos de Deus devem andar na verdade. A gente não só rechaça a mentira, não só aponta a mentira, mas o nosso trabalho também é andar na verdade, seguindo o caráter de Deus. Não vos escrevi porque não soubestes a verdade, mas porque sabeis e porque nenhuma mentira vem da verdade. Aí eu destaco essa expressão do versículo 21, quem anda na verdade prega e vive o que ensina as Escrituras e está em unidade com Jesus. Repito, quem anda na verdade prega e vive o que ensinam as Escrituras e está em unidade com Jesus. A verdade ela tem que ser pregada, porque a verdade é uma pessoa, né? Jesus é a verdade. Temos que anunciar a palavra de Deus. Tem até uma frase que antigamente tinha em muitos púlpitos, né, das igrejas, os pastores colocavam: quando você assumir aqui a tribuna, pregue a palavra. Pregue a Bíblia, pregue a verdade, porque a verdade vai destacar o engano do nosso coração. Se você coloca uma luz num quarto escuro, você destaca toda a sujeira daquele ambiente. Você denuncia que aquele ambiente está desorganizado. Quando você liga uma lâmpada num ambiente que estava escuro, você começa a perceber o que está desorganizado. Esse é o papel da palavra de Deus, é trazer luz para os homens. Como é que os homens vão saber que estão em trevas se nós não acendermos a luz da palavra de Deus para ele enxergar bem? O salmista já dizia no Salmo 119, verso 105, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Que nós possamos pregar esta palavra para que ela possa trazer luz como um farol que ilumina muito bem, para que os homens vejam que estão em trevas, em densas trevas, e possam eles caminhar em direção à luz. 2.2, defender a verdade. A gente não só fala a verdade, como também defende a verdade. Na versão linguagem de hoje, de Provérbios 22:12, lemos: o Senhor Deus está alerta para defender a verdade e atrapalhar os planos dos mentirosos. Um dos papéis da igreja, portanto, como dos crentes, é realizar aquilo que agrada a Deus. E defender a verdade está nesse plano. Então, a vontade de Deus é que a gente defenda a verdade. Amém? É um dos trabalhos do cristão é defender a verdade. João combateu Diótrefes exatamente por ele estar ao lado oposto da verdade. Ele tem que ser combatido porque ele está praticando o engano. Por isso ele diz a Gaio: amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal
não tem visto a Deus. E aí a gente é complicado, porque o Diótrefes, ele era líder, ele era obreiro da igreja. Então, como que você sabe que um homem desse não é de Deus? Apontando para ele a verdade. Amém? Somente isso. A palavra de Deus tem que ser pregada, porque senão passa desapercebido. Tem cara de crente, roupa de crente, jeito de crente, fala de crente, jeito de crente, traquejo de crente, caguete de crente, tem tudo de crente. Mas o que vai destacar que ele está no engano é a apresentação e a defesa da verdade. Os apóstolos tinham como principal tarefa em seu ministério defender a verdade. Pedro foi claro ao dizer, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. 2.3 Amar a verdade. João era conhecido como o apóstolo do amor. Em sua terceira carta, ele demonstra amor à verdade e se alegra com Gaio e Demétrio, que andam na verdade. Assim como verdade, o amor é um dos atributos de Deus. João relata a oração de Jesus, onde ele declara: E eu lhes fiz conhecer o teu nome, lhes farei conhecer mais, para que o amor com que tens amado esteja neles e eu neles esteja. Paulo, ensinando sobre o amor, diz: o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Aqui vemos o estilo de vida cristão exibido por Gaio e Demétrio, em oposição ao de Diótrefes. Quem ama a verdade, ama a Jesus e a sua palavra. Gaio e Demétrio eram homens comprometidos com a verdade, humildes, que amavam a obra e o povo de Deus. Um discípulo cheio de si não pode representar o Cristo que se esvaziou, né? Jesus tinha uma missão. Mesmo sendo Deus, ele se esvazia para cumprir essa missão. E nós temos uma missão, irmão, já falei sobre isso na lição passada, encerrando o livro de Malaquias. Nós temos uma missão que é maior do que nós. Por isso a gente precisa se cobrar o tempo todo, que a missão que nós portamos, a missão que nós carregamos é maior do que nós. Amém? Nós devemos ajudar esse fluxo da obra de Deus a crescer. Nós não podemos ser impedimentos, mas canal de Deus para esse fluxo correr continuamente. Amém? Tópico de número 3, o poder de um discípulo de Cristo. O poder de um autêntico discípulo está relacionado 100% ao Evangelho. Paulo diz que este é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ou seja, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê em Jesus. A fonte deste poder é o Espírito Santo e nunca o homem ou alguma instituição humana. 3.1 Poder para ensinar. Aquele que tem poder deve aprender primeiro e ter poder sobre si mesmo. Só assim terá poder para discipular com base nas Escrituras. E aí a gente destaca de novo, né, irmãos? Mais uma vez essa frase aí dos puritanos. O que tu fazes fala tão alto que eu não escuto o que tu dizes. E o discipulado justamente era isso no século I. Vem para cá, anda comigo. Um discipulado não era, vem para cá e escuta o que eu vou te falar. Vem para cá e anda comigo. E aí você andando comigo, eu vou te ensinar como que Jesus andava. Não vou somente falar, mas vou te mostrar qual é o comportamento que Jesus me ensinou. Eu aprendi de alguém que aprendeu de alguém que aprendeu com os apóstolos que aprenderam com Jesus. Amém? A Bíblia é a única fonte de poder. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Jesus orou agradecendo a Deus pelo poder que recebeu sobre toda a carne, com a qual tinha autoridade para ensinar as verdades espirituais e eternas. Ele era chamado de Rabi, que quer dizer mestre, aquele que tem como atribuição o ensino. Uma coisa interessante que nós podemos destacar do ensino de Jesus era o que ele falava e demonstrava. Ele falava sobre o amor e demonstrava o amor logo em seguida. Ele falava sobre o perdão e demonstrava o perdão logo em seguida. Ele falava sobre um assunto e logo em seguida ele demonstrava com a sua própria vida. Esse é o poder do verdadeiro mestre, né? Do verdadeiro rabi, ensinar na prática. 3.2 O poder para liderar. Parece que Gaio era um servo de Deus que se destacava na igreja local por sua conduta
Apesar de ter alcançado tal patamar, diferentemente de Diótrefes, que se achava autossuficiente, Gaio mantinha a submissão ao seu líder, João. Então, esse é o poder que nós temos para liderar. Ou seja, se nós estamos sujeitos a uma outra pessoa, irmãos. Este é o maior sinal que você está apto a liderar. É quando você se submete a uma liderança superior a você. Porque você vai exigir que os seus liderados te obedeçam. Mas como eu vou exigir que alguém me obedeça se eu não obedeço a alguém que é superior a mim? É impossível isso acontecer. Seu coração era de servo, procedendo fielmente em tudo. Daí vinha seu poder para liderar. Já Diótrefes exigia das pessoas o que ele próprio não tinha: obediência e submissão à liderança. Era insubmisso e opunha-se abertamente às ordens de João. Ele era terrível, né? Passava o tempo todo falando de João, falando mal de João, denegrindo a imagem de João, desobedecendo os comandos de João. E aí, quando ele ia pregar na igreja, ele falava: vocês têm que obedecer o seu líder, vocês têm que obedecer o seu pastor. Imagina, eu passo a semana toda falando mal dos meus líderes que estão acima de mim, e aí eu fico falando na minha igreja local sobre obediência. Os irmãos vão falar: meu Deus do céu, que camarada mais sem noção é esse, né? Como que ele está exigindo de nós obediência, sendo que ele não obedece ao pastor dele lá, ao líder dele, ao bispo, ao quem seja que estiver acima dele, né? É contraproducente isso, é uma coisa que não tem nenhuma lógica e nenhuma base de a gente acreditar que uma pessoa tem condição de falar isso ou fazer isso e proceder dessa forma. 3.3, o poder para servir. Jesus recomendou aos seus discípulos que aguardassem oração até que fossem revestidos de poder do alto. Em Atos 2, todos eles foram cheios do Espírito Santo, recebendo a unção que lhes daria poder para servirem como igreja do Senhor. Esse poder foi claro no ministério apostólico. Gaio serviu os irmãos a hospedá-los em sua casa, mesmo sem conhecê-los, uma marca do poder de um servo fiel ao seu chamado. Amém, meus irmãos? Na época era comum, né? Eu já falei para os irmãos aqui que eles recebiam os missionários, aqueles que estavam fazendo a obra em sua casa. Esse é o trabalho mais honroso que tinha na época, era receber essas pessoas, né? Qual é o trabalho que você tem feito? Esse é o trabalho mais honroso que Deus está te colocando para fazer. Que às vezes a gente quer posições de destaque, né? E às vezes você ser o zelador da igreja é a posição mais honrosa que Deus pode te colocar, irmãos. Então faça com amor, faça com zelo, que o Senhor te recompensará. Seja só receber alguém e oferecer um copo de água fria, o Senhor não vai deixar de dar galardão para você. Amém? E a nossa conclusão diz: Deus não se agrada daqueles que andam na soberba, como ocorreu com Diótrefes, mas quem anda na verdade entende que dela fazem parte a humildade, o serviço, o amor, a submissão, como aconteceu com Gaio e Demétrio, discípulos segundo o que ensinam as Escrituras. Amém? Essa é uma lição que a gente precisa tomar muito cuidado para não avançar aqui o que ela está dizendo, para não entrar nos contextos das próximas lições, porque o assunto ele é bem restrito, então se a gente aprofunda demais, a gente acaba entrando no assunto da próxima lição. Amém? Então, esse é o nosso canal EBD em Foco. O propósito do nosso canal é trazer aqui um comentário dessa lição e, além desse comentário, deixar para você aqui a disponibilidade desses slides. Esse trimestre eu trouxe os slides mais minimalistas, mais enxuto, né? Porque tem muitos irmãos que estavam tendo dificuldade quando ia abrir no seu celular com a formatação que eu estava fazendo. A gente fez uma formatação mais simples, tá? Apenas com a letra em negrito e alguns destaques em vermelho, tá? Então é só isso que tem. Não tem muitas figuras. Nesse trimestre vamos fazer mais minimalista, mas esses slides estão aqui. Se você precisar de acessar ali o nosso grupo do Telegram, você vai ver que lá nós vamos deixar disponível esses slides, nós vamos deixar disponível lá o slide para os jovens, para os adolescentes, nós vamos deixar disponível lá as revistas em PDF para essas 3 classes, nós vamos deixar lá em disposição lá também para você imprimir, levar para a sua turma a versão em Word, para que os alunos que não conseguiram a revista tenham ali a cópia em mãos dessa lição,
tá bom? Que você possa acessar aqui, nós vamos deixar livros ali, subsídios, durante o decorrer desse trimestre, para que Deus possa aí te abençoar. Amém? Se você é o primeiro professor, deixa essa dica final. Comece a sua aula lá em cima, irmão. Ó, na máxima potência. Já leva ali uma dinâmica, leva ali algumas perguntas extras para quem responder ganhar uma surpresa. Faça um lanche com eles, se você puder, né? Às vezes você não tem condição, mas se você puder, faça um lanchinho com eles ali no final, com a sua classe, destaque a sua classe. Agradeça a Deus por eles, incentive aqueles que vieram. Aqueles que não vierem durante a semana, liga para eles, para a sua turma, ó, começar esse trimestre lá em cima, bombando, e a gente terminar esse ano letivo forte aí e animados para a glória de Deus. Que Deus te abençoe, continue orando por nós e nos acompanhando aqui no nosso canal EBD em Foco. Até a próxima, se Deus nos permitir. Amém.